Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre replicação de dados em sistemas distribuídos. Continuamos estudando a replicação leaderless. Podemos então nos perguntar quando que uma requisição de write pode ser considerada bem-sucedida. Para responder essa pergunta, podemos utilizar o conceito de quórum, tanto para escrita quanto para leitura. No contexto de uma operação de escrita, essa operação será confirmada por pelo menos W nós para ser considerada bem-sucedida. Uma operação de leitura precisa consultar pelo menos R nós no sistema. Contanto que W mais R seja maior do que N, nós sempre vamos esperar obter um valor atualizado quando efetuarmos o processo de leitura, pois pelo menos um dentre os R nós que nós consultamos estará atualizado, dado que a essa interseção haverá um único nó. Nós podemos pensar, na verdade, quanto aos números R e W, como o número mínimo de votos requeridos para uma operação de leitura ou escrita ser válidos. Vale ressaltar que os clientes eles não precisam aguardar por todos os N nós do sistema responder. Basta que, no caso de uma escrita, seja W nós e, no caso de uma leitura, R nós. E quais seriam esses nós? Provavelmente as réplicas mais rápidas, que estejam, por exemplo, mais próximas geograficamente do cliente. Então aqui nós podemos ver um cenário onde há 5 réplicas, onde justamente o quórum de write é 3 e o quórum de read é 3. Vejamos que em cada um dos cenários, o cliente, na verdade, ele envia, por exemplo, a resposta, a requisição para todas as réplicas do sistema. Porém, em cada um desses cenários, o número de quórum foi atendido pela resposta das réplicas envolvidas. Ainda no contexto de quórum para leitura e escrita, como nós podemos então configurar os números, os parâmetros N, R e W? Na verdade, N, que vai ser o número de réplicas de um determinado dado de interesse, como por exemplo, uma tabela de funcionários de uma empresa, esse número N será usualmente um número ímpar. E então, nós em geral configuramos W para ser igual a R igual à maioria dos nós, aproximadamente N mais 1 sobre 2. Lembramos que pode haver mais do que N nós no sistema, mas no caso N é justamente o número de nós que armazenam aquele dado de interesse, ou seja, que é uma réplica do sistema. Vamos ver então um exemplo bem interessante. Suponha um sistema que possui poucas operações de writes e muitas operações de leitura. Esse é um cenário típico de operações Big Data, onde o dado ele é praticamente escrito uma única vez, porém lido inúmeras vezes. Nesse contexto, nós podemos nos beneficiar pela configuração dos parâmetros W igual a N, ou seja, o quórum de escrita é igual a todas as réplicas, todos os nós que armazenam aquele dado, e R, o quórum de leitura, é igual a 1. Dessa forma, para ler um dado, nós precisamos apenas solicitar, enviar requisição para um único nó. Esse mecanismo vai tornar as operações de leitura mais rápidas, sendo que elas são as mais frequentes. Porém, há uma grande desvantagem, que é, no caso da falha de um único nó, vai causar a inoperabilidade, a indisponibilidade do sistema, pois, lembrando que o nosso quórum de escrita é igual a N, não conseguiremos atender esse quórum, dado que um nó, pelo menos, estará falho. Normalmente, as operações de escritas e leituras elas serão sempre enviadas para todas as N réplicas em paralelo, e podemos enxergar W e R como o número mínimo de votos que nós vamos esperar. Porém, a estratégia de quórum para leitura e escrita apresenta algumas limitações. Muitas dessas limitações estão apresentadas na página 181 do livro indicado. Então vamos ver alguns exemplos dessas limitações. Em um caso extremo, particionamento da rede, os clientes eles podem não conseguir alcançar o quórum mínimo necessário para operações de escrita ou leitura. Um outro cenário ocorre se operações de write
elas ocorrerem concorrentemente. Não vai ficar claro qual delas aconteceu primeiro. Então, uma solução mais segura é justamente fazer um merge dessas operações, desses writes concorrentes. Por exemplo, dois writes concorrentes, então o sistema iria armazenar o conflito, as duas versões, e iria apresentar para o middleware ou até mesmo para o programador, o cliente, ele resolver por meio de uma lógica própria. Um terceiro ponto, se um write acontecer concorrentemente com a leitura, o write ele pode ser refletido, propagado para apenas algumas das réplicas. E então vai ficar indeterminado se uma operação de leitura vai retornar o valor antigo ou um novo valor. E por fim, se um nó justamente ele está armazenando ainda um novo valor, e se ele falhar e o seu dado no momento da falha, ele for restaurado a partir de uma réplica que não obteve o valor mais atualizado. Então, esse é um cenário que pode ocorrer. Bem, uma vez que não há a existência de um líder, há um problema que é o monitoramento do quão obsoleta fica as réplicas. Numa replicação baseada em líder, o banco de dados ele vai tipicamente expor algumas métricas quanto ao lag de replicação. Então, essa métrica ela pode ser inserida em um sistema de monitoramento. É comum nos serviços de cloud você ter um painel de controle, um dashboard, por exemplo, por meio do Kibana, onde você pode monitorar algumas métricas de interesse. Então, nesse contexto, os writes eles são aplicados ao líder e aos followers na mesma ordem. Lembrando que o papel do líder em uma replicação leader-based é justamente determinar a ordem dos writes. E então cada nó ele vai justamente saber o número de writes que foram aplicados localmente. Por exemplo, uma réplica ela sabe que ela aplicou 20 writes, enquanto o líder ele já aplicou 40 writes. Dessa forma, essa diferença entre o número de writes, o log da réplica e o líder, justamente nós podemos medir, ter uma dimensão do tamanho do lag de replicação. Em seguida, numa replicação leaderless, não existe uma ordem fixa em que os writes eles serão aplicados, o que torna o gerenciamento muito mais difícil. Vamos então responder a seguinte pergunta: o que acontece se nós não conseguirmos satisfazer o quórum de escrita ou até mesmo o quórum de leitura? Nós devemos então reportar uma mensagem de erro para o cliente ou será que podemos lançar mão de alguma solução? O Slop Quorum é uma solução para essa pergunta. Slop vem do inglês desleixado. E qual é a solução? A solução é incluir outros nós que não estão dentre aqueles N nós designados para um determinado valor no sentido de satisfazer os requisitos de quórum. Como assim? Suponha que N seja igual a 5. Eu tenho que obter para uma escrita a resposta de 5 nós. Acontece que eu só tenho 4 nós disponíveis no momento, mas existem outros nós que não armazenam aquela réplica que poderiam nos ajudar. Como assim? Nós precisamos de mais um nó para formar 5 nós, então vamos pegar emprestado esse nó. Então nós vamos escrever os dados naqueles 5 nós, lembrando que ele é um quebra-galho. E então vamos, quando o quinto nó do quórum retornar, então nós agora estaríamos com 6 nós. Lembrando que um deles é um forasteiro, ele está quebrando um galho. Então esse nó forasteiro convidado, ele vai encaminhar os writes recebidos para o quinto nó que faz parte do quórum. Então veja que esse mecanismo de Sloping Quorum ele é bastante útil para contornar o problema e remediar uma situação que não é tão crítica, tão grave, evitando então que o cliente ele receba mensagens de erros constantemente. Porém, nem tudo são flores na abordagem leaderless. Os conflitos eles vão ocorrer mesmo se nós utilizarmos quórum. Na verdade, os eventos eles podem chegar em uma ordem diferente em nós diferentes, devido, por exemplo, a delays na rede e falhas parciais.
Aqui nós podemos ver um exemplo em que o cliente A ele fez uma operação de write e propagou para todos os nós do sistema. O cliente B também. Observe que para o nó 3 ocorre que a operação do cliente B chegou antes da operação do cliente A, enquanto para o nó 2 a operação do cliente A chegou antes do cliente B. E no nó 1, uma situação extremamente ainda mais grave. O nó 1 ele não recebeu justamente a operação de write do cliente B. Então, no momento posterior, o cliente B ele fizer uma operação de leitura, ele vai obter informações inconsistentes. Reparem que dois dos três nós vão informar que a resposta correta é justamente o valor A. Então, como nós podemos garantir que o sistema ele apresente uma consistência eventually, ou seja, que com probabilidade 1 o sistema ele vai alcançar a consistência? Como nós podemos alcançar isso? Na literatura há algumas estratégias. A primeira delas, que é justamente a mais simples, é uma política que a última instrução a escrever vai ser permanecida, vai prevalecer. Por exemplo, podemos escolher para permanecer aquela operação de write com o maior timestamp. Porém, faço uma pergunta a você: como então escolher o maior timestamp de fato, sabendo dos problemas existentes quanto à sincronização de relógio? Nessa estratégia, há perda de dados, uma vez que apenas uma única operação de write vai sobreviver. E isso pode ser algo bastante nocivo em um exemplo claro, simples. Suponha uma operação de incrementar em 10 unidades e uma segunda operação justamente de aumentar em 10%. Então veja que não só a ordem, mas a perda de uma operação pode comprometer totalmente o resultado final. Essa estratégia ela é implementada no banco de dados Cassandra, no momento em que eu preparei essas aulas. Além disso, nas páginas dos livros 187 a 191, há a indicação de capturar um relacionamento com a relação happened before, vista então no nosso módulo de tempo em sistema distribuído, como também operações que vão tentar fazer o merge. E essa seção do capítulo é bastante interessante e recomendo fortemente a leitura. E como vantagem, há inicialmente a inexistência de perda de dados, porém requer um trabalho extra pelos clientes. Para finalizar, deixo então como exercício que você estude e entenda e discuta como que esses bancos de dados justamente vão suportar, implementar a replicação de dados. Temos então Cassandra e MongoDB. Em terceiro lugar, nós temos sistemas relacionais como MySQL ou PostgreSQL. E por fim, Redis. Muito obrigado!